Tudo bem? Estamos aqui, mais uma vez, dando continuidade a essa série tão misteriosa, tão tremenda, a respeito da história dos anjos. Mas antes, vamos à nossa vinheta. Bom, se você está acompanhando a série sobre os anjos, você sabe que os anjos foram criados na manhã do universo. Ou seja, no primeiro dia do universo. No templo Kairos, ou Kairos, como queira. Não no templo Cronos. E eu mostrei isso lá em Jó, capítulo 38, versículo 4 ao 7. Eu vou ler aqui, vocês vão entender. Onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Ele ia lançar os fundamentos da terra. Isso aqui é uma pergunta que o Senhor faz para Jó. Dize-me se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando, esse quando aqui é interessante, as estrelas da alva, as estrelas da manhã, mas de que manhã? Está criando a terra. Nós sabemos que o templo Cronos, o marcador é o Sol. Então aqui o planeta Terra não existe. Ele está lançando o fundamento da Terra. Então essa estrela da manhã, que manhã é essa? É a manhã do primeiro dia do universo. Nessa manhã, as estrelas, que são os planetas, juntamente com os anjos e juntamente com o planeta Terra, eles foram criados. A gente viu aqui, né? Naquela manhã o Senhor lançava os fundamentos da terra. Então aquela manhã é o primeiro dia do universo. Você vai ver que nós estamos ainda nesse primeiro dia ainda. Vou mostrar isso nesse vídeo. Algo muito interessante. Você sabe que o tempo é marcado pelo Sol. O Sol é o marcador de tempo do Cronos. Isso mesmo, o Sol natural. Mas você me pergunta assim, o que é o marcador de tempo do templo Kairos, lá da eternidade? É o sol da justiça, que é Cristo. Né? De acordo com Malaquias capítulo 4. Então, eu quero mostrar aqui uma evidência, não quero ser dogmático, uma evidência. A história dos anjos, até a rebelião. Então, os anjos, eles iniciam a sua história na manhã do universo. A gente sabe que amanhã, na questão judaica, porque a história do povo hebreu é uma sombra das coisas que aconteceram no céu, é 6 horas da manhã. Justamente esse horário é que você vê a estrela da manhã hoje, que seria Vênus. Então veja bem, a história dos anjos se inicia às 6 da manhã. E vai até quando a rebelião? Bom, eu acredito que a rebelião foi até meio-dia. Meio-dia, veja bem, do tempo do universo. São 6 horas. Ou 6.000 anos. Possivelmente. Porque meio-dia é quando o Sol atinge a sua zenite. A sua expressão maior. E nós vamos descobrir que houve um juízo de Deus sobre o mundo dos anjos que se rebelaram contra Deus. Eu vou mostrar nesse vídeo. Então, 12 horas, então foram 6 horas. Ou 6.000 anos. Meio-dia, o sol da justiça se manifestou. Quanto tempo durou a rebelião? A gente pensa que a rebelião ela acontece em um instante, no outro instante, Deus já vem e pune Satanás. Gente, os anjos não são onipresentes. Os anjos, eles não podem estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Só Deus é onipresente. Para Satanás arrebanhar 1/3 dos anjos, com certeza ele teve contato com quase todos os anjos. E aí desse montão saiu 1/3. Eu falei num vídeo que um grupo de anjos ficaram balanceados. E citei que são aqueles 200 anjos que vão cair lá em Gênesis 6. Que vão abandonar o seu estado original. Isso é outra questão. Agora veja bem. Meio-dia veio o juízo de Deus sobre o mundo angelical. E aí você fala assim, me vê um texto, te dou. O livro de Jó vai falar do juízo de Deus, da rebelião de Satanás, eu já citei isso em outros vídeos.
Vou citar aqui só para quem não está acompanhando. Se você ler lá o versículo 4, diz assim: ele é sábio de coração e grande em poder. Quem porfiou com ele e teve paz? Aqui tem uma pergunta. Claro que o sábio de coração e grande em poder aqui é o Senhor. Basta você ler Jó, capítulo 9, versículo 1 até o versículo 3. Não vai ter dúvida. Mas a pergunta é, quem que quis porfiar com Deus e teve paz? Aí vai dizer assim, ele é quem remove os montes sem que saibam. Remove os montes sem que saibam. Muito rápido o juiz de Deus. Ele quem na sua ira os transtorna. E quem move a terra para fora do seu lugar. Isso aqui é o eixo da terra. Tá certo? O eixo da terra, a rotação da terra. Ele moveu para fora do seu lugar. Cujas colunas se estremecem. É quem fala ao sol e ele não sai. Mas se ele falar ao sol e o sol não sair, você vai ter o quê? Uma era glacial. E aí você vai entender que nós tivemos 2 dilúvios. O primeiro dilúvio foi causado aqui. No mundo onde Satanás, que não era Satanás, era um anjo de luz, governava. O querubim. É claro que essa palavra Lúcifer é uma palavra do latim. A gente fala só para as pessoas entender. Não é bíblica essa palavra Lúcifer. Então veja bem, você vai ver o seguinte, que nesse mundo, porque lá em Ezequiel 28 diz assim, tu estavas no Éden, querubim ungido. Isso não é Itibalos, nem o rei de Tiro. Quem estava no Éden ali é quem? Era o querubim ungido. Esse Éden aqui era todo o planeta Terra, que era basicamente o átrio do templo celestial. Tá certo? Aí quando você lê Gênesis 1, 2, vai dizer assim, a terra, porém, era sem forma e vazia. Ali é Boru Toru, sem forma e vazia. Mas quando você lê Isaías 45, 18, diz que Deus não criou a terra para ser sem forma e vazia. Então o que você descobre? Você descobre que a terra tornou-se sem forma e vazia. Você vai encontrar ali alguns verbos do hebraico, que são itzar, bara, tá vendo? E asa. O resto é tudo restauração. Vou falar no vídeo seguinte. Agora, trazendo aqui para a história dos anjos. Nesse período dos anjos havia lei. Deus tinha estabelecido uma lei para que todos os anjos obedecessem. Você fala assim, pastor, qual que é a prova que existia a lei? E tinha advertência também. Porque a Bíblia fala lá em Romanos que quando não há lei, não há pecado. Deixa eu repetir. Tem N referências lá em Romanos que diz assim, onde não há lei, não há pecado. Bom, se o Senhor encontrou iniquidade em Satanás, é porque havia lei. Então, nós pensamos assim, a rebelião é algo que ocorreu, assim, num segundo, e daí, em menos de 1 hora, Deus já expulsa completamente Satanás lá do terceiro céu. Ou melhor, da função que ele tinha. Porque Satanás ele não habitava no terceiro céu, ele visitava o terceiro céu. Eu vou mostrar isso no vídeo seguinte. Temos que lembrar que Deus ele é longânimo, que Deus ele é misericordioso. Então, você vai descobrir o seguinte, que de 6 da manhã até meio-dia, que foi quando o juízo veio sobre a terra, e esse juízo culminou em um dilúvio, e esse dilúvio é encontrado lá em Gênesis 1, 2. E se você lê Salmos, fala que Deus preside os dilúvios. Mais de um. E lá em Gênesis 6 ele fala, não vou mais destruir a terra com água. Porque já era a segunda vez. Você vai descobrir que quando o Senhor vai começar a restauração da terra, é tarde. Vou ler para você aqui. Esse tarde aqui é simbólico. Tem um grande significado. Tarde. Deixa eu repetir. Amanhã os anjos foram criados. Depois de meio-dia, começa o quê? A tarde. Então, é por isso que lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 4, diz assim, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã do primeiro dia. Veja bem, vê se você vai entender espiritualmente. Se você me perguntar assim, em relação ao dia do universo, agora é o quê? Eu falo, noite. Repetir. Em relação ao dia do universo, agora é noite. Romanos 13, 12. Vai alta a noite. E logo vai ser o quê? Dia. Quando o quê? O sol da justiça aparecer novamente. Então veja bem.
Na manhã, os anjos foram criados. Meio-dia, veio o juiz de Deus sobre o mundo angelical, expulsando os anjos daquela posição que eles tinham de privilégio, aqueles que caíram, e colocando-os no primeiro e segundo céu. Porque eles estão ali, eles visitam a terra, mas eles são potestades do ar. Efésios 2:2. Então, quando o sol da justiça, que é Cristo, aparecer novamente, vai ser o quê? Vai ser dia. Então, na manhã eles foram criados, meio-dia houve juízo, à tarde é o início da restauração da terra. E aí você me perguntar assim, pastor, peraí, você está falando que Deus é longânimo? Sim. Você vai ver que o juízo do dilúvio aconteceu no ano 1656 depois de Adão. Deixa eu repetir. O dilúvio de Noé, isso a gente consegue provar. Tem vídeo no canal que vai ser lançado, já fizemos mostrando como você calcula o tempo. Foi no ano 1656. Por exemplo, Abraão nasceu em 1948. Tá vendo? 1948 a.C. Então veja bem, em 1656, depois de Adão, guarda bem isso, depois de Adão, ocorreu o dilúvio. E aí, veja bem, quanto tempo Deus tolerou o dilúvio? Muito tempo. Você vai ver que Tubal-Caim, ele teve visita dos caídos e recebeu informação e recebeu conhecimento científico da manipulação da hematita, ou melhor, do aço. Então, você vê lá em Gênesis 4, embora não fale de anjos, só vai falar no capítulo versículo 6, que é quando aquilo atinge um nível muito grande, mas no capítulo 4 de Gênesis você vê que tem interferência. Aquele conhecimento ali de Tubal-Caim, de manipular aço, aquilo veio de conhecimento secreto. Né? Aí você pergunta assim, então se isso veio, por que Deus tolerou tanto tempo então? Por que ele, logo em Gênesis 4, o Senhor é longânimo? Você vai ver que a taça da ira de Deus não estava cheia. Isso é tão real que para Deus julgar os cananeus, você vai ver lá em Gênesis 15:16, o Senhor fala para Abraão assim, ainda não encheu a medida ou a taça dos cananeus. Deus espera encher para transbordar, para que o juízo venha. Então olha que coisa interessante. Você vai ver que Deus ele é sistemático. Você me pergunta assim, pastor, por que tem 6.000 anos? 6 da manhã até meio-dia. 6 horas ou 6.000 anos. Por quê? A história dos anjos duraram 6.000 anos, justamente isso. Porque Deus ele é sistemático, ele é longânimo. Você vai ver lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 21, que lá fala dos anjos eleitos, que creram na palavra dele. E você vai ver também que de Adão até Abraão, olha como é que Deus é sistemático. De Adão a Abraão, 2.000 anos. De Abraão a Cristo, 2.000 anos. De Cristo à morte até agora não tem 2.000 anos. Mas vai dar um total de quantos mil anos? 6.000 anos. Pois é, 6.000 anos. Os anjos e os homens são a criação de Deus. Você fala assim, em termos de personalidade, o que é a criação de Deus? Homens e anjos. Foi dada aos anjos 6.000 anos. E veio o juízo. E aos homens também 6.000 anos. É tanto similar isso que você vai ver que na ressurreição nós seremos como os anjos. Está onde isso na Bíblia, pastor? Mateus 22:30. Aí você vai dizer assim, mas pastor, o Senhor, quando ele veio aqui, ele não se identificou com os anjos. Está lá em Hebreus capítulo 12, 2 versículo 16. Que em algumas traduções erradamente fala que ele não socorre, que ele não salva. E não é esse o sentido ali, que eu vou explicar num outro vídeo. Mas se você falar que ele não se identificou com os anjos, eu vou dizer para você assim, quando Cristo, no Velho Testamento, depois de Adão, ele vinha sobre a terra, como é que ele era chamado? O anjo do Senhor, ou o anjo da aliança. Aí, ele está se identificando com os anjos, porque ele está usando um corpo semelhante ao dos anjos. Lá em Gênesis 18, o anjo do Senhor, você vai ver. Então, quem me diz que antes da criação do homem, nessa era dos anjos, quem me diz que o Senhor Jesus,
o qual era um mistério desde a eternidade, que não era conhecido como sendo a expressão de Deus, o Filho herdeiro de Deus, também não tinha se identificado com os anjos naquele período. Você fala assim, pastor, me dê 2 versículos, te dou. Primeiro é Efésios, capítulo 3. Olha que coisa interessante, muito interessante. Efésios 3 vai dizer o seguinte, versículo 8 e 9. Diz assim, o 8 e 9. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça, de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E manifestar qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos, desde a eternidade, ocultos em Deus, que criou todas as coisas. Quer ver uma coisa? Vou encerrar esse vídeo para você pensar. Lá em Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2, lá diz que houve um decreto no mundo angelical. A gente não sabe quando foi, mas teve esse decreto. E nesse decreto, o Senhor Jesus foi constituído como filho herdeiro de todas as coisas. Essa palavra constituído, estabelecido ou conhecido como herdeiro, não era conhecido ainda no mundo angelical. Quer ver? Vou encerrar. E nesse tempo, quem me disse que o Senhor não tinha se identificado com os anjos? Gente, tem muitos mistérios. Vamos estar compartilhando nos vídeos seguintes. Eu preciso que você, além de dar um like, compartilhe. Porque nós iremos dispensar, assim, esses conhecimentos, na medida que houver cada vez mais pessoas interessadas. Porque é muito importante a gente estar conhecendo esses mistérios. Olha lá em Hebreus capítulo 1. Hebreus 1. Aqui você pode fazer N perguntas. Olha, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Vai, a quem constituiu, foi constituído, foi estabelecido, foi conhecido como herdeiro. Quando foi isso? Não é um fato interessante? Então a gente vê que Deus trata com os anjos num tempo e Deus trata com os homens em outro tempo. Bom, Deus abençoe você e até o próximo vídeo.